Olá, eu sou Karina Zucolotto, advogada jornalista, e venho falar com vocês hoje sobre 3 assuntos super importantes em matéria criminal: perdão judicial, indulto e anistia. Vamos diferenciar cada um deles para a gente não ter mais dúvidas. O perdão judicial, o próprio nome diz, é um perdão para aquela pessoa que foi condenada judicialmente em razão de ter cometido um determinado crime, e ele é dado pelo juiz no próprio processo, ao final, na sentença. Aí você me pergunta, Karina, então, se a pessoa tem que responder um processo criminal, veio a ser condenada, o juiz concede o perdão judicial, para que o processo? Eu vou te dar um exemplo e você vai entender bem. Todo mundo já deve ter ouvido aquela história de um pai ou de uma mãe que por uma situação inusitada de estresse acabou esquecendo o filho dentro do carro e quando chega para buscar o carro verifica que a criança foi esquecida ali dentro e a criança veio a óbito. Quantas notícias dessas, infelizmente, a gente já não ouviu no noticiário. Nesse caso, esse pai ou a mãe ou responsável legal que esqueceu essa criança, ele vai responder por um homicídio para saber se ele é doloso ou culposo, se houve intenção do evento morte ou não. Ai, Karina, um pai e uma mãe mataram o próprio filho? Pode acontecer. Então é justamente para afastar essas hipóteses que o processo, e também para se apurar as causas da morte, né, efetivamente, que se tem um processo criminal. Então, esse responsável vai responder a um processo de homicídio. Ao final, pode vir a ser condenado por este crime, um homicídio culposo, esqueceu o bebê dentro do carro, negligência, né? Não cuidou devidamente desse bebê, foi condenado. Ele vai ter que cumprir essa pena? O juiz pode conceder a esse pai ou essa mãe o perdão judicial para que ele não cumpra a pena, por clemência. E você sabe por quê? Imagine que esse pai ou essa mãe vão conviver com essa dor para o resto de suas vidas. A pena que eles vão ter que suportar, ela vai ser perpétua, eterna. Embora a Constituição diga que não pode haver pena perpétua, prisão perpétua no Brasil, esse é um tipo de pena que não é o juiz que impõe, são as próprias circunstâncias do fato. Então, por clemência, o juiz concede o perdão judicial. Houve crime, houve processo, houve condenação, mas não vai cumprir a pena. Isso é o perdão judicial. E o indulto? O indulto, ele está previsto lá na Constituição e é um instrumento de política criminal diversa daquela política criminal estabelecida pelo Congresso Nacional por lei. O indulto, ele só pode ser concedido pelo presidente da República. Quem diz isso é a Constituição Federal. Só o presidente concede, normalmente ao final do ano, né? A gente conhece como indulto natalino, em que o presidente da República concede o perdão em razão da condenação de algumas pessoas e traça o perfil daquele condenado que vai ser beneficiado por esse perdão. Então, ali naquele indulto ele vai dizer qual é o tempo máximo da condenação ou quais os crimes que serão alcançados por aquele perdão. Então, as pessoas que estão cumprindo pena em razão daqueles crimes vão ser colocadas em liberdade, não terão mais que cumprir essa pena, diz o Código Penal. Será extinta a sua punibilidade. Esse é o efeito primário, a consequência primária, primeira do indulto. Porque os efeitos secundários, STJ e Supremo já decidiram que não são afastados. Então, aquele camarada que foi condenado, está cumprindo pena, mas foi beneficiado pelo indulto do presidente da República, ele vai deixar de cumprir a pena por aquele crime, mas ele, pode vir a ser considerado reincidente se ele vier a ser condenado em outro crime, e a reincidência aumenta a pena dele no segundo caso, não é bom. Os maus antecedentes vão continuar existindo na ficha corrida dele ali. Se porventura, em razão daquele crime que ele recebeu o indulto, ele tiver que pagar, por exemplo, perdas e danos para a vítima,
né? Além da lesão corporal, ainda deu prejuízo, tem que pagar uma indenização, uma pensão. Isso também não é extinto, essa pena não, ele tem que pagar. Então esses são chamados efeitos secundários do indulto, que não são extintos com a punibilidade em razão desse instrumento de política criminal. Mas esse indulto, veja, ele é um ato administrativo e discricionário do presidente da República. O presidente da República pode dizer, do jeito que ele quiser, qual é o crime que ele vai indultar. Mas é preciso que tenha a observação dos limites que estão previstos na Constituição, em algumas leis especiais e princípios morais e proporcionais. Então, veja, a Constituição estabelece que não se pode conceder indulto e nem anistia, e nós já vamos falar dela já já. Não pode conceder nem indulto e nem anistia nos crimes que começam com as seguintes letras, ó, TTTH: tortura, tráfico, terrorismo e hediondo. Esses crimes, nem adianta o presidente querer falar que vai conceder indulto natalino, porque se chegar no Supremo, o Supremo derruba. Porque é um limite material previsto na própria Constituição. Lá no Supremo está sendo discutido o indulto de Natal de 2022, que à época foi concedido pelo então presidente da República, Jair Bolsonaro. O Procurador-Geral da República questiona diversos dispositivos, alegando inconstitucionalidade nos critérios estabelecidos para a concessão do indulto. Está no plenário virtual. O ministro Flávio Dino já votou entendendo que não há nada para ser corrigido naquele indulto, que é um ato administrativo, é discricionário, está dentro dos limites. A política criminal adotada ao argumento da Advocacia Geral da União é para a redução da superpopulação carcerária e não há nada de ilegal e nem imoral no ato. Os demais ministros devem votar e a gente aguarda o resultado para trazer para vocês também. Mas falando de indulto, olha só, e dos limites materiais previstos na legislação, agora, no dia 3 de fevereiro, o ministro Alexandre de Moraes negou a aplicação do indulto de Natal de 2024, agora, recente, concedido pelo presidente Lula, a Daniel Silveira, que foi condenado por atentado ao Estado Democrático de Direito e outras cositas mais. Daniel Silveira era um ex-deputado federal, foi condenado pelo Supremo e estava em liberdade, e pedia lá no Supremo a concessão dos benefícios do indulto para ele deixar de cumprir a pena. O ministro Alexandre de Moraes falou: o próprio decreto de indulto prevê que ele não deve ser aplicado para crimes contra o Estado Democrático de Direito e, portanto, Daniel Silveira não poderia ser beneficiado por esse indulto. Ok? Então é também uma forma de perdão em razão da condenação. Deixa de cumprir a pena em razão daquele crime que foi condenado e que está lá no indulto. Mas os efeitos secundários continuam produzindo seus efeitos. E a anistia, Karina, o que é a anistia? A anistia é uma forma de perdão também concedido por algum crime, mas não é nem o juiz e nem o presidente da República quem concede, e sim o Congresso Nacional, o Poder Legislativo, por meio de uma lei. E essa lei, nós temos aqui a nossa Lei de Anistia de 1979, que acabou perdoando todas aquelas pessoas que eram acusadas de crimes de tortura, de assassinatos, homicídios, desaparecimento de pessoas, que pelos crimes que foram cometidos de setembro de 61 até 79. Agora não me recordo a data efetivamente do mês, mas até 79, até que veio a publicação da Lei de Anistia. Anistiava todas aquelas pessoas acusadas desses crimes de responder por eles, os crimes cometidos durante a ditadura. E agora vem à tona, lá no Supremo também, e também está no plenário virtual, a discussão sobre a aplicação ou não da lei de anistia para os casos de crimes permanentes que foram cometidos lá naquela época, né? Entre 61 e 79. Aí você diz: Karina, mas isso ainda é possível? Um caso trazido à tona foi justamente sobre o crime de ocultação de cadáver. Um crime
de natureza permanente, porque até que se descubra onde está esse cadáver, o crime se protrai, se prolonga ao longo do tempo. Não teve solução ainda, então é um crime permanente. Precisa de solução. As famílias ainda não puderam fazer o seu luto e definitivamente enterrar os seus parentes porque não sabem onde eles estão. Desapareceram. Então, a discussão que chega até o Supremo é se a lei da anistia se aplica a esses casos de ocultação de cadáver. Olha que interessante, tudo muito atual, não é? Tá no plenário virtual dessa semana também e todos os resultados a gente vai trazer aqui para você. Conseguiu identificar então a diferença do perdão judicial, do indulto e da anistia? Ficou com dúvida? Manda aqui pra gente, comenta esse vídeo, eu vou ter o prazer da gente bater um papo. Até a próxima, tchau, tchau.